Livro 79, Desobsessão, inspirado pelo Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado em 1964. Com interessantes narrações que retratam exemplos da vida cotidiana, o autor transmite ensinamentos úteis aos viajores da Terra, seja na travessia de pequenas dificuldades, seja na indagação construtiva para a escolha de rumos prósperos. Em contos singelos, temas da maior relevância, como a aplicação da lei de causa e efeito, mediunidade, paz e religião. Destaca ainda a importância do bom aproveitamento do tempo e do constante esforço individual no trabalho de autoeducação. De início, devotado amigo espiritual costuma dizer-nos que há livros revelações, livros tesouros, livros bálsamos, livros refeições, livros venenos, livros bombas. Propomos-nos definir este volume como sendo prato inofensivo, lanche mental leve e simples, aspirando a ser útil aos viajores da Terra, seja na travessia de pequenas dificuldades ou na indagação construtiva para a escolha de rumos. Ao alinhavar-lhe as páginas, no texto das quais reunimos, despretensiosamente, algumas sugestões e lições do cotidiano, não tivemos a menor preocupação de artesanato e nem qualquer intento de impressionar pelo manejo de citas e cinzéis. Aqui, neste punhado de crônicas humildes, encontrará o leitor amigo apenas o desejo de aprender com todos, na permuta de ideias e sentimentos que nos restaurem as energias da alma, em ágape ligeiro, sem mergulhar, de modo profundo, nas realidades da vida. Em nos referindo a repasto breve nos valores do espírito, sem maior imersão no conhecimento superior, dir-se-á talvez que ignoramos o engano de Esaú, trocando com Jacobe os direitos da primogenitura por uma tigela de lentilhas, atitude estouvada num caçador exímio qual o neto de Abraão, perfeitamente capaz de esperar pelos quitutes de Rebeca. Cabe-nos declarar, formalmente, que não desconsideramos, de maneira alguma, a necessidade do estudo e da meditação, diante dos problemas do universo, que nos compelem ao trato dos livros luzes. Nós, porém, os homens desencarnados companheiros e devedores da multidão terrestre, atormentada pela fome de paz e esclarecimento, não podemos olvidar que Jesus, ante o povo exausto e doente, ensinou a verdade mas multiplicou também o pão. Irmão X, Uberaba, 20 de janeiro de 1964. Capítulo 1, Mediunidade. No limiar do sono, Adelino Saraiva inquiria em prece: Senhor, por que motivo tanta indiferença dos homens, perante a mediunidade? Prodígios aparecem, maravilhas se fazem. A sobrevivência, para lá da morte, é matéria provada. Há mais de um século, Senhor, medianeiros inúmeros hão nascido entre os homens, entregando às nações constantes mensagens da vida eterna. Por que razão a distância entre a fé e a ciência? Não seria justo obrigar o poder humano a render-se? Por que adiar a padronização da energia mediúnica, através da qual os desencarnados se exprimam, de maneira inequívoca, compelindo os povos a reconhecerem a vida, além? Sob o crivo de mentes múltiplas, a mediunidade parece combater a si própria. Entretanto, Senhor, se controlada pela administração terrestre, indiscutivelmente proporcionará demonstrações matemáticas, afirmando-se em certezas irremovíveis, qual acontece à radiofonia e à televisão. Saraiva entrou em sonho e, como se fosse arrebatado de improviso, reconheceu-se em cidade enorme. Ele, médum abnegado, continuava médum, contudo, fato estranho, via-se num carro faustoso, escoltado por assessores atentos. Sentia-se nimbado de importância pessoal, mas constrangido por fiscalização rigorosa. Depois de longo trajeto por ruas e praças, em que lhe era dado observar o temor e a veneração que os circunstantes lhe tributavam, atingiu o palácio soberbo, onde outros médiuns o esperavam. Reparou que ele e os demais trajavam roupa a caráter, conforme o grau de autoridade que lhes era atribuído. Túnicas douradas, faixas róseas, auréolas de prata, símbolos, anéis, amuletos. Ante as ordens de um chefe, acomodaram-se em poltronas para a recepção da palavra nascida nos planos superiores. Surpreendido, porém, notou que ali, naquele monumento de governança onde a mediunidade era absolutamente reverenciada e reconhecida,
a mensagem dos instrutores desencarnados não encontrava curso livre. As lições e apelos da esfera sublime sofriam podas e enxertos, segundo as conveniências dos maiorais. Espíritos generosos e amigos deviam ceder lugar a vampiros astuciosos que inspiravam projetos de exploração e influência. Conservava-se o nome de Deus e a custódia do Evangelho nas legendas da luzida reunião. Contudo, a socapa, os diretores do conclave, não obstante aparente respeito aos dons medianímicos, torciam as revelações na pauta dos interesses políticos. Finança e prestígio social, luxo e dominação surgiam na ponta. Ninguém queria saber de justiça divina e fraternidade humana. Que a humanidade ficasse onde estava, que o povo era besta de carga, desde o princípio do mundo. Progredisse quem quisesse. Nada de auxílio espontâneo. Só o grupo prepotente devia mandar. Conversava-se, em nome de Jesus, mas não faltava ali mesmo quem se referisse ao suposto fracasso do Mestre. Nem o Cristo havia escapado à condenação. Que companheiro algum fosse tão tolo ao ponto de provocar o levantamento de novas cruzes. Que o mundo espiritual existia, era assunto pacífico, no entanto, que ninguém se despreocupasse do bolso cheio e da mesa farta, na própria terra, ainda que isso custasse suor e sangue dos semelhantes. Ergue-se Adelino, corajoso, e protestou veemente. Esclareceu que a mediunidade é instrumento do Senhor para alívio e instrução de todas as criaturas. Não devia sofrer restrições ou converter-se em agentes de sindicatos das trevas, à maneira dessa ou daquela preciosa força da natureza, jugulada pelos empresários do crime e pelos fazedores da morte. Saraiva gritou, agitou-se, explicou e indignou-se, mas, por resposta, foi atado de pés e mãos e, em seguida, lançado ao silêncio do cárcere. Debatia-se, apavorado, na laje fria, cercado de aranhas e escorpiões, quando acordou, no leito, suarento e desfigurado, verificando que a experiência não passara de um pesadelo. Saraiva sentou-se e refletiu maduramente. Logo após, colocando-se em prece para agradecer a lição recebida, viu Rogério, o amigo espiritual, que o assistia nas tarefas comuns, a dizer-lhe, bem-humorado, compreendeu, meu filho? Vocês consideram estranha a atitude do plano superior, deixando a mediunidade ao alcance de todos, muitas vezes submetida aos caprichos de cada um, embora com a luz da doutrina espírita a plasmar-lhe o roteiro. Contudo, enquanto os governantes do mundo não se edificarem nos merecimentos do espírito, se não quisermos ser dinamite no carro da perturbação e da violência, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e continuar assim mesmo. Capítulo 2 Fábula Simples. Quando o diamante já talhado se abeirou da pedra preciosa, saída de cerro áspero, clamou, irritadiço: que coisa informe! Rugosidades por todos os lados. Que farei de semelhante aborto da natureza? E roçou, com superioridade, sobre a pedra bruta. A pobrezinha, mal saída do solo em que dormira por milênios, sentindo-se melindrada, tentou reclamar. Entretanto, ao observar o clivador, cheio de esperança na utilidade que ela podia oferecer, calou-se. Fim do dia, o operário recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a, tomado de gratidão. A pedra intimamente compensada, esperou. No dia seguinte, veio o martelo cônico e, desapiedado, riu-se dela, exclamando, nariz de rochedo, quem teria o mau gosto de aperfeiçoar-te? Por que a infelicidade de entrar em comunhão contigo, seixo maldito? O cristal sofredor ia revidar, mas vendo que o trabalhador, que mobilizaria a massa contra ele, o mirava com enternecimento, preferiu silenciar, entregando-se paciente à nova operação de lapidagem. Sabendo, em seguida, que o operário obtinha, feliz, substanciosa paga, reconheceu-se igualmente enriquecido. Mais tarde, apareceu o pó de diamante, que gritou, irônico, porque a humilhação de trabalhar essa pedra amarelada e baça. Quem teria descoberto esse calhau feio e desvalioso? A pedra ia responder, protestando. Contudo, reparou que o lapidário a fichava com respeito, denotando entender-lhe a nobreza interior, e, em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador recolheu o pagamento que lhe cabia, deu-se ela por bem remunerada. Logo após chegou a mó de polir,
que falou, mordaz: esta velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento. Que poderá resultar dela? Por que perder tempo com este aleijão da mina? A pedra propunha-se aclarar a situação. Contudo, notando a jubilosa expectativa do artífice, que lhe identificara a grandeza, aquietou-se, obediente, e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as faces, até que o próprio polidor a acariciou, venturosamente. Sem perceber-lhe o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-na sair, colada ao coração do operário, em triunfo, permanecendo espantados e ignorantes, na sombra da suja caverna de lapidação em que a presença deles tinha razão de ser. Passados alguns dias, a pedra convertida em soberbo brilhante foi engastada no cetro do governador do seu país natal, passando a viver, querida e abençoada, sob a veneração de todos. Se encontras-te no mundo criaturas que se fizeram diamante descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o réu coração, suporta-as com paciência, por amor daqueles que caminham contigo, e espera, sem desânimo, porque, um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre agradecer-lhes as exigências e os infortúnios com que te alçaram à glória dos cimos. Capítulo 3 – O ferreiro intransigente. Comentávamos o problema da compaixão, quando se abeirou de nós antigo orientador e narrou, bem-humorado, conheci um caso interessante na Idade Média. Em que pequenina aldeia do velho mundo que os séculos já transformaram, jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça. Integrando certa facção política, considerava todas as pessoas que lhe não esposassem os pontos de vista por inimigos a combater. Atrabiliário e sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro. Disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. Assim é que, certa feita, procurou o juiz que regia a comuna com benevolência e equidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. A enxovia desmoronava-se. Qualquer malfeitor provocava facilmente a evasão. As grades frágeis cediam ao assalto de qualquer um. Impossível o trabalho da detenção. Era necessário sustar o insulto à polícia. Oferecia-se, desse modo, para sanar o problema. Daria novo aspecto ao cubículo. Prisão que fosse prisão. O magistrado, velho experiente e bondoso, observou: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que se não converta em crueldade, porque lá vem um dia em que precisamos ser justiçados por nossa vez. O moço, porém, insistiu. A cadeia menosprezada não merecia respeito. Tanto reclamou que atingiu o objetivo a que se propunha. Recebendo a concessão para reformar o cárcere, esmerou-se quanto pôde. Deu nova feição às grades. Criou um sistema de cadeados, pelo qual era impossível a escapatória. E no centro do acanhado recinto levantou pesada coluna de ferro, com algemas laboriosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice foi procurado por autoridades de outros recantos e larga prosperidade abriu-lhe as portas. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para a grande metrópole e, certa noite, supondo defender-se, cometeu leve falta que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar. O antigo ferreiro foi preso, de imediato. Internado, mentalizou a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga, mas, assombrado, reconheceu, pela marca dos ferros, que fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história rápida, fixou-nos de maneira expressiva e rematou: somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente.
Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Logo após, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, sorriu com serenidade e seguiu adiante. Jonathan, Jessé e Eliaquim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se, de imediato, à conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus e, entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos, no santuário, exclamou o segundo, e, extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes, e respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhe as admoestações, com nobreza e serenidade, tal qual o ferro, que após sofrer, paciente, o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes entreolharam-se, perplexos, e Jonathan retomou a palavra, perguntando: Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. E se formos perseguidos? Indagou Jessé. Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, esmurarem? Interrogou Eliaquim. Que fazer se a violência nos aviltã e confunde? Ainda assim, esclareceu o brando interpelado, a paz íntima deve ser nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto, quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer, então, à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. E que reação assumir perante os que perseguem? Inquiriu Jessé, preocupado. Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Perguntou Eliaquim espantado. Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre, sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. E, espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Nesse ínterim, uma criança doente chorou em alta voz num aposento contíguo. O mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la, ao regressar,
debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas. Na sala modesta de Pedro não havia ninguém. Capítulo 5 – O Anjo Cinzento. Para que o homem adquirisse confiança em sua bondade infinita, determinou o Senhor que vários anjos o amparassem na terra, amorosamente. Em razão disso, quando mal saía do berço, aproximou-se dele um anjo lirial que, aproveitando os lábios daquela que se lhe constituíra em mãezinha adorável, lhe ensinou a repetir: Deus, Pai do céu. Papai do céu, era o anjo da pureza. Mais tarde, soletrando o alfabeto, entre as paredes da escola, acercou-se dele um anjo de luz verde que, por intermédio da professora, o ajudou a pronunciar em voz firme: Deus, nosso Pai Celestial, é o Criador de todos os seres e de todas as coisas. Era o anjo da esperança. Alongaram-se-lhe os dias, até que penetrou uma casa de ensino superior, sob cujo teto venerável foi visitado por um anjo de luz de ouro que, através de educadores eméritos, lhe falou acerca da glória e da magnificência do Eterno, utilizando a linguagem da filosofia e da ciência. Era o anjo da sabedoria. O homem compulsou livros e consultou autoridades, desejando a comunhão mais direta com o Senhor e fazendo-se caprichoso e exigente. Olvidando o direito dos semelhantes, propunha-se conquistar as atenções de Deus tão somente para si. A majestade divina, a seu parecer, devia inclinar-se aos petitórios, atendendo-lhe às desarrazoadas solicitações, sem mais nem menos, e, porque o Criador não se revelasse disposto a personalizar-se para satisfazê-lo, começou a cultivar o espinheiro da negação e da dúvida. Por mais insistisse o anjo dourado, rogando-lhe reverenciar o Senhor, acatando-lhe as leis e os desígnios, mais se mergulhava na hesitação e na indiferença. Atormentado, procurou um templo religioso, onde um anjo azul o socorreu, valendo-se de um sacerdote para recomendar-lhe a prática do trabalho e da humildade, com a retidão da consciência e com a perseverança no bem. Era o anjo da fé. O homem registrou-lhe os avisos, mas, sentindo enorme dificuldade para render-se aos exercícios da virtude, clamava intimamente: Deus! Mas existirá Deus realmente? Por que razão não me oferece provas indiscutíveis do seu poder? Frequentando o templo para não ferir as convenções sociais, foi auxiliado por um anjo róseo que lhe conduziu a inteligência à leitura de livros santos, comovendo-lhe o coração e conduzindo-lhe o sentimento à prática do amor e da renúncia, da benevolência e do sacrifício, de maneira a abreviar o caminho para o divino encontro. Era o anjo da caridade. O teimoso estudante aprendeu que não lhe seria lícito aguardar as alegrias do céu, sem havê-las merecido pela própria sublimação na terra. Ainda assim, monologava indisciplinado: se sou filho de Deus e se Deus existe, não justifico tanta formalidade para encontrá-lo. E prosseguia surdo aos orientadores angélicos. Casou-se, constituiu família, amealhou dinheiro e garantiu-se contra as vicissitudes da sorte. Entretanto, por mais se esforçassem os anjos da caridade e da sabedoria, da esperança e da fé, no sentido de favorecer-lhe a comunhão com o céu, mais repudiava os generosos conselheiros, exclamando de si para consigo: Deus! Mas existirá efetivamente Deus? Enrugando-se-lhe o rosto e encanecendo-se-lhe a cabeça orgulhosa, reuniram-se os gênios amigos, suplicando a compaixão do Senhor, a benefício do rebelde tutelado. Foi quando desceu da glória celeste um anjo cinzento, de semblante triste e discreto. Não tomou instrumentos para comunicar-se. Ele próprio abeirou-se do revoltado Filho do Altíssimo, abraçou-o e assoprou-lhe ao coração a mensagem que trazia. Sentindo-lhe a presença, o homem cambaleou, deitou-se e começou a reconhecer a precariedade dos bens do mundo. Notou quão transitória era a posse dos patrimônios terrestres, dos quais não passava de usufrutuário egoísta. Observou que a sua felicidade passageira era simples sombra a esvair-se no tempo. E, assinalando sofrimento e desequilíbrio no âmago de si mesmo, compreendeu que tudo que desfrutava na vida era empréstimo divino da eterna bondade. Meditou, reconsiderando as atitudes que lhe eram peculiares e, em lágrimas de sincera e profunda compulsão, qual se fora tenro menino, dirigiu-se pela primeira vez, com toda a alma, ao Todo-Poderoso, suplicando: Deus de infinita misericórdia, meu Criador e meu Pai,
compadece-te de mim. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade.